Eu quero já convidar você a abrir comigo Romanos capítulo 12. Se você pode aí, está com a sua Bíblia, abre aí comigo. Capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Mensagem que o Senhor me direcionou aqui hoje para falar no coração dos irmãos, amém? A vida como um culto espiritual. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aí. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos estar andando em alguns capítulos aqui, alguns versículos e outros livros, mas nós vamos voltar aqui depois. Se quiser deixar marcado aí, tá? Nós vamos estar fazendo um respaldo aqui por completo. Irmãos, primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, eu quero trazer um tema, né? Para trazer aqui uma ideia do que nós vamos estar ministrando aqui nessa noite. Eu quero falar sobre cultuando a Deus além das paredes, porque hoje nós podemos viver verdadeiramente essa verdade, cultuarmos além das paredes, né? Hoje nós estamos impedidos aí, de certa forma, de estar reunidos na igreja, mas eu creio que o verdadeiro culto, ele acontece fora, não somente dentro da igreja, né? Então, nessa ocasião aqui, Paulo estava escrevendo aos Romanos, e você percebe aqui Paulo exortando os irmãos para que vivessem um novo estilo de vida. Ele queria exortar aqui os irmãos, trazer uma ideia para eles aqui de como eles deveriam viver, de como eles deveriam viver a sua vida espiritual, como culto, como deveriam cultuar ao Senhor. E ele traz então aqui uma advertência aos irmãos romanos ali, para que eles pudessem então viver uma vida de uma forma que agradasse o coração do Senhor. Então a ênfase aqui hoje é como eu posso cultuar ao Senhor mesmo não estando lá dentro da igreja. Como que é cultuar ao Senhor com sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui no final do versículo 1 ele diz assim, que é o vosso culto lógico. E tem algo muito interessante por trás dessa mensagem, e eu quero estar trazendo para os irmãos. Mas primeiro passo aqui, eu quero passar para vocês algo muito interessante, que eu vou pedir para vocês estar abrindo comigo aí, para a gente entender melhor. Abra comigo aí, se você tem condição, Hebreus. Eu quero ler Hebreus com vocês, no capítulo 10, versículo 10. Só que antes de ler, eu quero dizer algo para você. Para que a gente venha entender que sacrifício lógico é esse, primeiro nós precisamos entender que o sacrifício que precisava, que era necessário para a nossa vida, já foi cumprido em Jesus. Primeiro ponto que eu e você precisamos entender é que aquilo que era necessário, o sacrifício que era necessário para que nos redimisse do pecado, que nós viéssemos a cumprir, cumprir com a lei, foi feito e cumprido inteiramente em Jesus. Isso é necessário que nós venhamos entender. Então eu quero ler com você aqui o versículo 10, diz assim: e por essa razão, por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então eu quero deixar para você aqui a ideia de que o sacrifício que nós entendemos lá na velha aliança, ele já foi completado, já foi cumprido através de Jesus. Não existe então aquele sacrifício onde muitos pensam que deve agora martirizar o corpo, que deve então sacrificar animais. A gente vê tantas aberrações aí onde pessoas sacrificam até crianças, né, tentando agradar a Deus. Situações onde buscam sacrifício próprio,
para agradar ao Senhor. Irmãos, o sacrifício necessário já foi pago na cruz, já foi feito através do sangue de Jesus, quando Jesus se entregou na cruz. Hoje nós vamos estar celebrando a ceia, lá na igreja, nós vamos estar fazendo distribuição então dos elementos da ceia, e ali nós estamos celebrando o que na ceia? Na ceia nós estamos fazendo menção da morte de Jesus na cruz, quando ele se entrega por nós, quando ele se entrega como o Cordeiro Pascual, aonde ele foi sacrificado por amor de mim e de você. Ele cumpriu a lei. Então nós vamos celebrar aquele momento ali com muita alegria, porque ali está fazendo menção àquilo que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. Então o que eu quero mostrar para você hoje é que cultuar a Deus, quando Paulo exorta os irmãos de Roma, que o culto deles fosse um culto, que fosse um sacrifício vivo, que fosse algo que agradasse verdadeiramente o coração do Senhor. Então vem aquela ideia assim: se Jesus pagou o preço, se o sacrifício foi completo em Jesus, que sacrifício é esse? Que sacrifício é esse que Paulo está fazendo menção? Eu queria entender isso. Eu acredito que muitos vão pensar assim: como que eu posso entender esse sacrifício? Mas eu trouxe aqui uns versículos para a gente estar meditando, para que nós venhamos então verdadeiramente entender que sacrifício é esse. Que sacrifício é esse mencionado por Paulo? Até quero ler de novo no versículo 1 de Romanos 12, que diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Ou seja, aqui ele está falando: apresente-se diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que espécie de sacrifício é esse? Sei que talvez você já tenha noção que é isso, mas que espécie de sacrifício é esse que o Senhor está mencionando, que Paulo está mencionando aqui aos romanos? Que exortação é essa? Que tipo de sacrifício que é santo e que agrada a Deus? E aí ele diz assim, que é o vosso culto lógico, que é o culto que realmente faz sentido. Que culto, que sacrifício é esse? E eu quero falar com os irmãos a respeito disso. E para que eu venha fazer aqui uma menção onde você possa entender melhor, eu gostaria de ler com você Salmo de número 51. Nós vamos ler aqui o versículo 17. Para que a gente venha ter então esse entendimento, que sacrifício é esse? Eu quero que os irmãos estejam aqui comigo, porque tudo isso aqui vai fazer muito sentido no final. Que sacrifício é esse? Vamos entender. Salmos 51, 17, diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Pegou aí? Olha aqui comigo. O verdadeiro e aceitável sacrifício a quem? A Deus, é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então que nós começamos a buscar aqui, formar um entendimento. Que sacrifício é esse que agrada o coração do Senhor então? Você já começa então a formar aqui uma ideia do que Paulo está falando aos romanos. Ele está aqui, quando nós vimos aqui para Salmo 51, nós percebemos aqui que Davi estava fazendo menção já a respeito disso. E ele diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é o coração contrito. O coração aquebrantado e arrependido. Ou seja, o sacrifício hoje nosso ao Senhor é um coração, não aquele coração contrito, simplesmente choroso, melancólico. Não é um sacrifício de louvor e adoração porque expresso através do choro, expresso através do emocional simplesmente, mas vai além disso. É um coração que ele é verdadeiramente aquebrantado diante da falha, diante do pecado, diante das circunstâncias adversas, diante de uma necessidade de um irmão. É ter um coração verdadeiramente que adora. Um sacrifício aceitável é um sacrifício que vem de dentro, não simplesmente o sacrifício externo, mas o sacrifício que vem de dentro
e vem para fora, para o exterior. Então, nós começamos a formar aqui uma ideia do que seria esse sacrifício vivo. E eu vou mais além, para que a gente venha, então, a buscar um entendimento mais lógico. Eu quero voltar com vocês em Hebreus, capítulo 13 agora. Versículo 15 e 16. Vamos entender a ideia desse sacrifício vivo. 13, 15 e 16. Ao 16 diz assim: sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tá vendo? Que confessa o quê? O nome do Senhor, que confessa a Deus. Ele está dizendo aqui que nós venhamos continuamente oferecendo a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que o confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Então nós começamos aqui a formar essa ideia. Nós estamos aqui entendendo o que é esse sacrifício vivo. Amém? Vamos continuar. Sede obedientes aos vossos líderes. Olha para você tanto que vai além. Espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, a ideia central, é que o nosso culto, o nosso sacrifício vivo é não somente aquela levantar a mão na igreja, adorar, tudo isso faz parte, tudo isso é adoração. Mas o sacrifício vivo ao Senhor é quando o nosso amor, o amor de Deus que está em nós, ele é continuamente um amor crescente, que ao ponto de confessar ao Senhor como sendo o supridor, como sendo aquele que nos traz alegria, confessar Ele como sendo o caminho, e vai mais além, que é também praticar o bem. Você quer oferecer um sacrifício vivo ao Senhor? Quantos querem? Se você quer confessar verdadeiramente, viver verdadeiramente, oferecendo sacrifícios vivos ao Senhor, nós precisamos atentar para a necessidade daqueles que estão ao nosso lado. Viver o cristianismo sem expressar esse amor em atos diante das pessoas é viver um cristianismo que na verdade não transmite verdadeiramente o cristianismo deixado pelos apóstolos. Viver o verdadeiro cristianismo é quando nós trazemos ele como um efeito sobre as pessoas, com efeito tal que possa gerar nas pessoas uma transformação ou um resultado de bênçãos, aonde o que eu tenho se torna um recurso na vida de outras pessoas, aonde aquilo que Deus me abençoou se torna algo que possa ser um instrumento para abençoar outras pessoas. Tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que você é, precisa refletir em outras pessoas. Esse é o culto lógico, é o sacrifício, porque quando você faz para pessoas, você está glorificando o nome do Pai. Quando você faz para as pessoas que estão à sua volta, você, de certo modo, está adorando ao Senhor. Vamos formar a ideia aqui, vamos continuar. Eu quero ler com vocês agora 1 Pedro. Se você puder acompanhar, vamos ler a Bíblia aí. Pega 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 5. Vamos ler aqui, ó. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais. Está vendo aí? Voltando aí. Lembra lá do início? Nós estamos formando essa ideia. Nós estamos formando essa ideia do que Paulo estava falando para os romanos. Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês têm que oferecer um sacrifício vivo. Peraí, mas que sacrifício é esse? Jesus já morreu na cruz. Jesus já é o sacrifício vivo. Que tipo de sacrifício Paulo está perguntando? Perguntando, mas ordenando, exortando para que eles vivessem. Que tipo de sacrifício é esse? Nós estamos formando essa ideia. Então nós vimos aqui, né, alguns versículos que trazem essa ideia. Agora nós estamos aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz aqui que nós somos pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Irmãos, isso é muito forte, isso aqui tem que ser entendido na íntegra, porque aqui você começa a perceber que a igreja, aqui mostra que a igreja não é aquele prédio, aqui está mostrando que nós somos essa casa espiritual. Aqui começa a mostrar que o sacrifício verdadeiro ele acontece no nosso dia a dia, que eu e você somos parte disso. Aqui diz que vós também como pedras vivas, que está fazendo uma menção porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra principal. Então diz assim que vós também como pedras vivas sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Está vendo de novo? Então que diz que nós devemos oferecer sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus. Aqui diz assim, aceitáveis. Esse aqui é muito bom essa colocação, porque aqui quer dizer então que se existe o aceitável, você está fazendo menção do aceitável, existe aquele sacrifício que o Senhor não aceita. Que é aquele sacrifício? Qual seria esse sacrifício? O sacrifício que o Senhor não aceita, irmão, seria aquele sacrifício de religiosidade, aquele sacrifício de adoração forçada, ir para a igreja porque alguém mandou, estar assistindo uma live como essa porque alguém insistiu tanto, de estar ali tentando fazer as coisas na força, tentando agradar a Deus para receber algo em troca, querendo barganhar com Deus, tentando dizimar na casa do Senhor, ofertar na casa do Senhor, querendo que Ele nos abençoe de outra maneira. Então, isso são formas erradas, aonde vai contra totalmente isso que Pedro está falando. Então, a nossa ideia aqui é que nós venhamos levar esse sacrifício aceitável diante do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Amém? Estão comigo aqui? Então, nós estamos fechando essa ideia aqui. O que é esse sacrifício aceitável diante do Senhor? Que sacrifício é esse? É o sacrifício que ele sai das paredes. O sacrifício de louvor, o sacrifício que Paulo está exortando os irmãos pratica agora. Vocês estão entendendo o que é isso? Então, coloca agora na íntegra. Vivam isso. Esse é o sacrifício que alegra o coração do Pai. É viver na íntegra, na prática desse amor, na prática do Evangelho, na prática do cristianismo. Isso vai muito além da nossa compreensão de comunidade, de igreja local. Isso vai além das paredes. Isso se estende para o trabalho, se estende para a casa, se estende para a família, se estende nas casas dos vizinhos, se estende numa dimensão sem limites. Por quê? Porque nós somos igreja. Nós somos a igreja que está viva, que está se locomovendo, que está verdadeiramente fazendo diferença, que está trazendo transformação, que está gerando impacto na sociedade, que está gerando impacto por onde nós passamos. Essa tem que ser a igreja que verdadeiramente se sacrifica ao Senhor. Esse é o sacrifício vivo que Paulo está dizendo para os irmãos. É aquele a ponto não de oferecer um sacrifício, pegar um cordeiro e matar de novo. Não, ele está dizendo aqui irmãos, você entendeu isso? Pratica agora. Coloque em prática na vida dos irmãos. Seja aquele que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, esse é uma forma de sacrifício que Paulo exorta os irmãos para que eles vivessem. Irmãos, mas quando nós voltamos em Romanos, algo interessante aqui, eu até marquei aqui para não demorar.
Mas eu quero falar da segunda parte do texto que nós lemos. Nós lemos o capítulo 1 de Romanos 12, versículo 1. Nós estamos aqui tentando entender o que Paulo estava dizendo aos romanos, aonde ele diz ali: portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, entendeu? É aquele culto que faz sentido, Então nós vamos para a segunda parte agora, que diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na segunda parte que nós lemos, aqui nós somos, na medida que foi exortados aqui os romanos, essa palavra é para nós também. Somos exortados a uma mudança de comportamento. Qual é o desafio hoje das igrejas, dos pastores, dos líderes? É levar a compreensão daqueles que estão ali ouvindo a palavra, ser transformado, não somente na maneira de enxergar ali dentro do culto, mas sim no modo de viver. O nosso desafio como pastor, como um líder, é tentar levar a pessoa que está decidida verdadeiramente a uma mudança de vida, a uma mudança de pensamento, viver isso verdadeiramente na prática, que isso venha se tornar de uma maneira visível, não somente ali ouvir a palavra e sair de dentro do culto, de dentro da igreja, diante daquele momento, como se nada tivesse acontecido, porque esse é o maior desafio de todos nós. O que nós vemos hoje? Nós vemos hoje pessoas velhas na igreja, pessoas que congregam há muitos anos. Não falo só na nossa igreja, eu falo isso assim no contexto geral, mas pessoas que vivem, são cristãos há tanto tempo, mas que parece que não teve essa revelação, não teve esse discernimento. E não é novidade isso aqui já estava acontecendo com os romanos, já tinha recebido a palavra, eles já estavam cientes do que era aquilo, mas mesmo assim eles estavam ali meio perdidos. Então Paulo traz essa mensagem: olha, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, a forma como o mundo pensa, a forma como o mundo age. Vocês vão trabalhar de uma maneira diferente, vocês não vivem pelas circunstâncias, vocês não vivem agora pelo que vê, vocês vivem pela fé. Quando nós olhamos para esse desafio dessa pandemia, nós não podemos olhar para ela como o governo enxerga, nós não podemos olhar como a ciência enxerga, nós precisamos olhar para ela como Cristo enxerga, um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas da nossa vida. Então, se Deus tem um propósito para todas as coisas, nesse tempo nós vamos ter alegria no nosso coração, mesmo que isso seja difícil para quem está no mundo entender, porque nós não andamos no curso desse mundo, nós andamos segundo a palavra de Deus nos ensina. Se Ele diz para viver por fé, se nós pregamos que nós vivemos pela fé, não pelo que vemos, mas pela fé, então nós precisamos nos apegar a isso. Não andar pelo curso do mundo, mas andar contra. Se tudo parece que vai mal, você diz: algo está acontecendo, a palavra está se cumprindo, a profecia está se cumprindo. Isso tem que ser motivo de alegria dentro do nosso coração, dentro da nossa casa. Por mais difícil que esteja, mas Deus tem nos guardado e vai continuar guardando em nome de Jesus, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos continuar aqui, já estou entrando para a parte final. Uma outra preocupação de Paulo era que os irmãos colocassem em prática o que estava sendo falado, é o que eu acabei de falar. Colocassem em prática, né? Colocassem em prática tudo que eles viviam, tudo que eles estavam ali constantemente aprendendo, falando, vivenciando dentro de casa. O que nós não podemos ver são casamentos destruídos dentro de casa e as pessoas estão dentro da igreja. Por quê? Porque tudo que houve ali, irmão, tem que fazer sentido. Nós temos que renovar a nossa mente, assim como Paulo está dizendo. Renova a vossa mente, né, para que possa experimentar. Olha só, isso aqui vai entrar para a parte final, que hoje eu vou ser bem breve. Mas antes de entrar aqui nessa parte finalzinha, eu quero dar mais uma pincelada no que eu estou falando aqui. Nós precisamos ter essa compreensão clara de que aquilo que está sendo falado precisa ser vivido nesse tempo. Precisa ser vivido nesse tempo.
quando nós estudamos, né? Eu acredito que tem várias pessoas que formaram aqui, outros estudaram aí o 2º grau. Você estudou, provavelmente. Talvez você não completou, mas você estudou. Quando você estava estudando, você estava apenas tentando entender, estava formando um quebra-cabeça, estava juntando as peças, não é assim? Eu fico vendo meus filhos agora aprendendo a ler, aprendendo matemática, aprendendo coisas assim que parece que nem faz sentido para a nossa vida. E quando a gente vai se tornando adulto, a gente percebe que tudo aquilo que a gente ouviu não fazia sentido naquele tempo, mas que agora faz sentido. E aquilo que nós aprendemos no passado precisa ser agora usado para esse momento, para que nós venhamos então verdadeiramente pôr em prática tudo que nós aprendemos. A pessoa que se forma na medicina, um exemplo, ele aprendeu na teoria para que no momento certo ele pudesse viver na prática. No momento da prática é o momento em que ele vai colocar em prática tudo que ele aprendeu. Então tudo que nós aprendemos diante de um culto, diante da palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, é para ser aplicado na nossa vida em dias como esse, em momentos como esse. É em dias como esse mesmo, dias ruins, dias de tortura. É aqui que nós vamos aplicar aquilo que nós aprendemos. No tempo que não é desviar, afastar da igreja, porque a gente vê, infelizmente, essa é a verdade. Muitas pessoas nessa pandemia estão distanciando de Deus, estão se desviando, tem pessoas que já não estão querendo ir para a igreja. Isso é um fato não só na nossa, mas em vários locais. Pessoas que parece que desanimaram da fé. E aí eu pergunto, aonde está tudo aquilo que ouviu? Agora é o momento de nós sermos verdadeiramente igreja, é o momento que nós temos que pensar como igreja, agir como povo de Deus, ser a diferença, é agora. Amém? Estão comigo? Esse é o momento. Para finalizar, para entrar na parte final aqui, ainda nesse versículo, na segunda parte do versículo, diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tem algo que nós só vamos viver se verdadeiramente tivermos a mente renovada. Somente iremos viver coisas extraordinárias na nossa vida se a nossa mente for renovada. Se a gente ficar com aquele pensamento de quando você entrou na igreja há 10 anos atrás, se você está com aqueles mesmos pensamentos, você não vai viver coisas novas. O interessante é que diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Não é a sua, não é a minha. Entende isso? Não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Mas para que a gente venha entender isso, nós precisamos entender o que é ser igreja. Nós precisamos entender que as coisas de Deus são melhores do que as nossas. Eu preciso entender que a vontade dele é que é perfeita. A vontade dele é que é boa. O que ele traz para nós, a novidade de vida que ele traz é que é boa. É o que ele traz, não é o que a gente pensa. Talvez o que a gente pensa está até alinhado com o que ele tem para nós. Mas nem sempre vai ser assim. Tem situações na nossa vida em que nós vamos nos frustrar com algumas coisas, mas nós temos que confiar no Senhor, porque o que Ele tem para nós é que é bom. O que Ele tem para você é o que é bom. Então aqui diz assim, que só alguns só vai experimentar o que é bom e agradável da parte de Deus, aquele que tiver uma renovação da mente. Uma renovação na forma de pensar, na forma de agir, na forma de trabalhar. Se você é aquele que ouve a palavra, mas dentro do seu serviço você faz de maneira errada, você tenta tapear ali o patrão, ou tenta ser, usar de esperteza, de artimanha com o seu funcionário, ou dentro de casa, meu irmão, você está perdendo a oportunidade de experimentar aquilo que é melhor de Deus para a sua vida. São coisas assim do dia a dia que vai provar a nossa fé, são coisas do dia a dia que vai verdadeiramente nos aprovar diante do Senhor, a ponto de nós experimentarmos o que é bom. E nós só vamos experimentar o que é
melhor se nós verdadeiramente tiver a nossa mente renovada. Então, nosso culto, lógico, é o culto que expressa o amor de Deus às pessoas. O nosso culto, o sacrifício vivo ao Senhor, é o culto que vai bem aqui na vertical, mas que também vai bem na horizontal. Nós só vamos experimentar o que é melhor de Deus para a nossa vida, o melhor de Deus para o nosso casamento, o melhor de Deus para a nossa vida financeira, o melhor de Deus com os nossos filhos, o melhor de Deus na sociedade, com a família, com os amigos, o melhor de Deus no seu contexto geral. Nós só vamos experimentar isso se a nossa mente for renovada e entendermos que aquilo que o Senhor tem é o melhor. Então nós vamos descansar, nós vamos viver esses dias aí de descanso, não de perturbação, não de preocupação, mas de descanso no Senhor. Eu quero fechar aqui esse momento com essa palavra, que o meu culto, o culto que você está prestando ao Senhor, o sacrifício vivo, ultrapasse as paredes da igreja. Irmão, quando você estiver ali, você está ali, aleluia, glória a Deus, ouvindo a palavra, e a verdadeira transformação está acontecendo naquele momento, mas a prática daquilo que você ouviu começa a ser vivida a partir do momento que você sai daquela porta. Você sai daquela porta dizendo: hoje eu vou praticar o que eu aprendi, eu vou pôr em prática aquilo que foi falado, hoje eu vou começar a viver o que foi falado no culto, e eu quero viver essa transformação na minha vida. É a partir daquele momento, você já começa a tomar posse, você começa a viver aquele momento ali. O que nós não podemos é entrar ali, nossa, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, que louvor que falou comigo, e amanhã nós estamos do mesmo jeito. Essa é a exortação de Paulo. Renova a mente, gente. Romanos, renova o pensamento, muda. O sacrifício aceitável a Deus é o sacrifício que vai bem com as pessoas. O sacrifício aceitável a Deus é quando você não entra em fofoca, em contenda. O verdadeiro sacrifício é quando você é um abençoador do povo, é quando você é uma peça-chave para abençoar vidas. Essa é a exortação de Paulo, e essa é a exortação da palavra de Deus para nós nesse tempo, que nós devemos ser desafiados, confrontados a isso, a verdadeiramente vivermos esse culto de adoração ao Senhor, um culto lógico. Amém? Um culto lógico. Eu quero orar com você. Espírito Santo, apresento a Ti, meu Deus, esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Meu Pai, que cada um de nós venhamos nesse tempo verdadeiramente oferecer ao Senhor um sacrifício aceitável. Um sacrifício que vai além das paredes. Um sacrifício que ultrapassa o pensamento natural. Um sacrifício que renova a mente, renova o pensamento, o entendimento, que nos leva verdadeiramente a ter uma transformação no estilo de vida, na forma de viver, na forma de expressar, que nós como igreja venhamos viver além das fronteiras da parede. Que nós venhamos nesses dias nos alegrar no Senhor. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus, que você possa se alegrar nesses dias, mesmo em meio àquilo que você esteja vivendo, que o Senhor alegre o seu coração, em nome de Jesus. Amém?